vou falar com vocês o seguinte. São capítulos bem sucintos. Acho que o livro ele é de capítulos sucintos, né? São 3 capítulos bem iniciais. Eu escrevi aqui algumas coisas que eu achei mais interessantes na leitura. E tiveram partes que eu só escrevi tudo, porque tudo era interessante. E não sei como é que vai ser a melhor forma, a melhor metodologia. Eu não fiz slide. Quis propor mesmo uma discussão meio verbal aqui, da gente conversar sobre o que tá nesses primeiros capítulos, da gente debater o que a gente pensa sobre isso, e da gente ir fazendo a nossa metodologia aqui, sem nada muito expositivo, tipo assim, só da minha parte, né? Que não seja uma palestra, apesar de eu gostar de falar bastante, é, mas que a gente possa conversar sobre o assunto. Então, quem conseguiu dar uma lida nos 3 primeiros capítulos? Eu Conseguiram? li. Eu não consegui. Ah, mas fique tranquilo, a gente vai, ó, debater super aqui, mas arrasaram. Então, quem já leu, quem não leu também, vamos ir complementando, a gente vai falando, a gente vai construindo. E também, às vezes, até Na alguma verdade, parte... Eu não tenho livro, mas tem algum lugar para baixar, assim? Então, tem um PDF dele online. Eu só não sei se Tamiris obteve uma resposta com relação à utilização do PDF, porque na última reunião obtive. tinha sido levantada a questão da pertinência em utilizar o PDF. Se é um PDF que não é um PDF pirata, entre aspas, assim, para que a gente não inicie um estudo sobre sustentabilidade, consciência, ecologia, espiritismo, e a gente já ir meio que cortando o caminho, sabe? Fazendo uma coisa ao contrário do que a gente quer estudar. O Eda está falando perguntando se mamãe tem o e-book. Você tem, mãe, o e-book aí? Tenho. Quer que abra? Isso. Que aí a gente Tá. pode ir acompanhando Show. talvez o raciocínio, né, Sofia? Perfeito, ótimo. Espera aí, que eu vou pegar ele aqui. Eu não tenho o aplicativo no computador, mas espera aí. Eu acho que eu já consegui acessar aqui do computador. Espera aí. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que a maior parte desses livros espíritas, o PDF é para utilização geral, assim, eu entendo que é um PDF meio que oficial, mas, assim, não sabemos se é realmente assim ou não. Enquanto a gente não sabe, eu acho bom a gente não usar, porque a venda desse livro é toda em benefício de alguma organização que necessita, né? E, Laís, enquanto você não tem para você estudar, enquanto a gente não vê essa questão do PDF, se podemos utilizar ou não, no Spotify, não sei se em outras plataformas digitais também teria, né? Tem que pesquisar. No Spotify, ele tem o audiobook dele, do próprio André Trigueiro, tá? Top. Como a gente vai, tipo assim, utilizar poucos capítulos por vez, e eles são sucintos, o audiobook vai ser interessante, né? Porque eu nem cheguei a escutar, eu vou aproveitar e vou escutar na próxima reunião. Porque aí a gente consegue isso. Deve ter não tem não, será lá no Spotify, tipo, o que ele tá falando? Eu não consegui Lá na Casa acessar o do Espírita tem? Spotify hoje. Lá na Casa Espírita tem o livro vendendo? Não sei, você Eu sabe, mãe? acho que está esgotado, eu acho, esse livro, mas não tenho certeza se tem uma Ixi, nova Maria. edição, que ainda tem estoque. Ainda Lá tem não tem, estoque, a gente não. teria que Eu acho que o ver com ideal é André. usar esse modo que a Estela faz da gente comprar o e-book, sabe? Eu Porque da comprei o pessoa, acesso ao Kindle. Legal. É super prático. Eu sou... Ah, gente, eu gosto de livro. não, enquanto não tem o físico, sabe? Porque geralmente Eu gosto editora de assim rabiscar o acaba livro. assim. Eu sou do time que prefere o e-book. Menos livro, menos material, Você é mais menos moderna. alergia. Tá mutada, mãe. Enquanto Sofia começa aí, eu estou aqui me entendendo
no computador, como que eu entro no meu Kindle do computador. Se eu não conseguir, eu acesso do celular, tá? E aí eu vou mostrar depois. Para não atrasar, eu vou cutucando aqui, o Amazon.com. Ô, Lu, Estela, você- se você quiser, eu posso compartilhar minha tela Ah, aqui. eu ia Fica pedir, aberto. arrasou. Faz, show. Me Luísa liberem fazendo um aí. mistério. Não, é liberado para todo mundo compartilhar, gente. Não Ah, tem tá. restrição aqui, Não, não. não é mistério. É porque eu fico no celular. Aí é Brincadeira. tudo lúdico. Ai, separa, Wender. Cadê? Tá Tela. tudo separado. Isso aí. Ela é misteriosa. Ela é Luísa Rabelo. Fiquei até com A medo foto aqui. bem Meu Deus, o misteriosa mesmo. que será que tem na minha... Ave Jesus, cadê o negócio? Peraí, É. gente. Ai, Kinder. Aplicativo de controle de safra. Aplicativo do Cicobi, que é o banco Ainda ligado ao não tenho cooperativo. isso, ainda não tenho. Calma lá. Bom, vou botar na introdução aqui, tá bem? Bem, Arrasou. Mas aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu deixar em pé. você pode também Modo colocar de seu novo. celular no modo não perturbe para a gente não ver as notificações que aparecerem aí durante. Ah, não, mas isso aí já. já... Peraí. Ah, não, nem tá. Olha só. Que coisa. Iam ver a Coisa, fofoca não. toda. Imagina, você tá Amada. compartilhando aí aparece, amiga, me liga, é urgente. Ah, isso aí é de menos, né? Imagina, né? Se fosse outras Tem um coisas. negócio para te Mas contar. vamos seguir, né? Com o estudo. Vai, Sossô. Vamos. Vamos lá. Naquelas, vamos lá. Então, gente, para contextualizar, a primeira frase que tem, primeira coisa que ele coloca lá na introdução é ele fala, basicamente, faz um resumo. Aí eu vou lendo aqui nas minhas anotações, que é basicamente o que está escrito lá. E aí a gente vai comentando. Mas ele fala bem assim: este livro resume as ideias básicas que venho apresentando em palestras e seminários organizados em casas espíritas, onde os assuntos ecológicos passaram a demandar mais atenção de uns tempos para cá. Essa eu acho que, se não me engano, é a primeira frase que ele fala no livro. E aí depois ele vai discorrendo sobre como foi que esse tema entrou na vida dele, o que incentivou ele, não entrou na vida dele, mas o que incentivou ele a escrever esse livro. Mais ou menos como foi esse processo. Ele diz que ele foi convidado por algumas pessoas, tem o nome de uma pessoa específica, para fazer uma palestra sobre ecologia e paz. E isso o incentivou. Ai, arrasou. Assim, consegui, Isso gente. o incentivou a iniciar o processo de pesquisa sobre o tema. E aí a primeira Gente, só um coisa que minuto. ele... A Estela Tá. conseguiu? Desculpa. Conseguiu, Lu. Não, tranquilo, tá vendo? Então, eu Não, posso parar consegui. de compartilhar aqui, que aí eu vejo vocês. Ah, sim, pode. A gente não estava vendo o seu, não, Lu. Ah, não? Uai. Ai, que bom. Estava vendo sua foto só. Aí eu pensei que você estivesse ainda tentando acessar. Ai, gente, Entendeu? desculpa. Segue. Eu amei. Você deve estar pensando que eu sou doida. Que negócio é esse? Eu já estou compartilhando. O que a Estela está fazendo? Não, eu que sou doida aqui com o negócio aberto. Eu vou, tipo, não pode mexer em nada. Não pode Não, nem só a fechar o Lu, só a microfone. Luísa vendo. Ai, eu amo. Mas aí, coloca lá na introdução, Estela Ereude. Enfim, enquanto ela vai colocando, eu vou continuando. A primeira frase, ó. E aí ele fala que essas pessoas chamaram ele para fazer essa palestra, né, sobre ecologia e paz. E aí ele começa a se perguntar sobre como paz era um assunto recorrente nas palestras públicas nos centros espíritas que ele frequentava desde 1987, ele coloca aqui. E, porém, entretanto, ecologia não. Nunca foi um assunto debatido, um assunto amplamente conversado e discutido nas casas espíritas. E aí ele fala aqui nessa introdução que ele fez um pequeno apanhado das palestras que aconteciam em algumas casas ali pelo meio dele, e ele constatou esse fato ali na região dele. E que eu acredito que se estenda para o Brasil inteiro e até hoje. É um tema realmente pouco discutido, se a gente for levar em consideração a relevância que ele tem.
na minha opinião. E aí ele vai falando sobre isso, e ele fala mais ou menos isso também. Ele fala: os assuntos ecológicos eram considerados periféricos ou desimportantes, quando muito eram citados no decorrer de uma palestra que tinha como mote principal outro assunto. Então, era como se fosse um comentário, assim. E quando era citado, né? E aí ele começa a se fazer alguns questionamentos que como que essa realidade que ele começou a observar nesse momento, acontecia, sendo que a gente, que nós seres humanos estamos experimentando a maior crise ambiental da história da humanidade. Como que pode isso acontecer, né? E aí ele faz uma pergunta, a segunda pergunta, né? Como poderia o espiritismo não enfrentar esse assunto tão importante e urgente com a devida clareza e objetividade? E aí ele coloca algumas questões sobre o século XIX, fala sobre Allan Kardec, como é que na época que o espiritismo foi codificado, essa crise ambiental ainda não estava posta, e isso foi se colocando com o passar dos anos. Mas o quê? Ele cita aquela questão, né, que da ciência e espiritismo, que a gente precisa sempre ter esse olhar crítico, de olhar para a realidade que a gente está vivendo no momento atual e saber aplicar o espiritismo nisso. Aqui, ele fala aqui, quer ver? Eu estou tentando procurar... Ai, gente, pode ir falando aí. Vou falar aqui, então. Sobre essa questão, né, que ele faz esse questionamento da época, né, que o espiritismo foi codificado, que mesmo assim, que não era um assunto tratado, mas nas obras já vinha dando todo um passo a passo, assim, né, toda uma orientação, todos os subsídios de como se organizar, né, de como fazer isso acontecer, mas como não era um assunto pertinente, né, e é algo muito que a gente percebe, assim, que acaba que parece que a gente só vai procurar uma solução quando já está tarde demais, né? Sim. E é uma realidade até hoje. Eu sei lá, eu sempre comento, assim, que desde a minha... Hoje, eu não sei, assim, não estou dentro de aulas de geografias do ensino fundamental, mas toda a minha trajetória de escola, eu sempre ouvi dizer que a gente tinha, sei lá quantos por cento de água potável no mundo, acho que 30%, não sei. E isso, assim, esses dados não eram atualizados, sabe? A gente, não é possível que essa quantidade continue sendo a mesma. E todas as situações, todas essas mudanças que a gente está tendo, né? Então, isso me incomoda muito, assim, a gente saber de tudo que está acontecendo e saber o que pode ser feito, e a gente não... Ou o que a gente faz é muito pequeno dentro de toda a imensidão, né? Quando a gente vai pensar em indústrias, em coisas maiores, assim. Mas, enfim. Exatamente. Esse ponto que você levantou é muito legal, exatamente. E essa foi uma das coisas também que me chamou a atenção, né, na escrita dele. Ele fala isso que você citou, Lu, que o espiritismo ele já dava esses subsídios. Então ele coloca assim: portanto, não me parece que o espiritismo não tenha se manifestado sobre esse assunto. A hipótese mais provável é de que não estaríamos entendendo com a devida clareza certas informações transmitidas pela espiritualidade há mais de 150 anos a respeito dessas questões. Então, assim, é realmente um ponto a se pensar. Como a gente pensa o espiritismo precisa ser transformado. A gente pensa o espiritismo de uma forma muito rasa ainda. A gente precisa começar a entender o espiritismo e trazer ele para a vida real, trazer para a realidade, porque eu entendo, a gente posso estar enganada, mas essa é a minha percepção sobre o movimento, né? O movimento espírita. A gente pega tudo aquilo e aí a gente cria realidades paralelas dentro das nossas casas espíritas, e aí a gente acaba esquecendo de furar essa bolha, sabe?
E aí esquecendo de entender que a casa espírita também é um reflexo da sociedade, então ninguém ali é perfeito, ninguém por ser presidente, enfim, o cargo que tiver dentro da casa, ninguém ali é mais do que ninguém, todo trabalho é importante, como todos são importantes da mesma forma, ninguém é mais importante do que ninguém, e aí essas são coisas que vão levando a uma bola de neve, e aí, consequentemente, esse ponto da ecologia e sustentabilidade, enfim, a questão planetária, né, que a gente está vivendo atualmente, ela é simplesmente negada. Eu vejo uma negação, assim, muito forte com relação a isso, da parte do ser humano em geral e do espírita, muito grande, como se a gente não tivesse que se preocupar com isso. E aí, no decorrer desses próximos capítulos, ele vai criando hipóteses de ocorrência desse fato, né? Fala aí, irmão. Isso tudo para complementar o que já foi dito e repetido, isso que acontece com a questão da ecologia e o espiritismo é a velha história que nós somos muito teóricos, sempre muito teóricos. A gente lê, a gente estuda, mas na hora da gente se transformar através do que a gente aprendeu, a gente aplicar na própria vida, a gente se transformar mesmo, é que a gente demora a fazer esse processo. Ignora. Primeiro a gente fica ali malhando a teoria, até a gente entender que a teoria não é para ser malhada, é para a gente estudar, aprender e já transformar a vida. Eu sei que isso é um processo longo, né? Então, a gente estuda tanta ética no espiritismo, não poderia, assim, não deveria nem falar assim, espiritismo e ecologia, porque deveria ser tudo uma coisa só, é um todo, entendeu? Mas, no entanto, não. A gente continua, por exemplo, plantando e usando veneno, né? Quando a gente estuda aquele montão de preceitos espíritas, está tudo interligado para mim, tudo interligado. Enfim, é isso. Com certeza, eu tenho certeza que ao longo desse estudo, desse livro, vai ter oportunidade para a gente discutir sobre essas questões específicas da indústria, assim, eu acho que vai ser importante. Mas aí, enfim, continuando, passa aí a página. Aí ele vem com as hipóteses, e aí ele vem falando sobre o espiritismo em frases de efeito. Ele cita... Ô, Sofia, Oi, desculpa. fala. Só para finalizar aqui, ele fala muito sobre esses assuntos ecológicos na casa espírita, né? E essa frase aí que você citou, que a Luísa falou também, que o espiritismo já traz esse assunto há 150 anos, a gente que não leu direito, vamos dizer assim, infelizmente isso ainda está bem presente, né? Nas casas espíritas. E eu trago, por exemplo, algo que eu vivi no começo do ano, quando a minha casa espírita estava fazendo a programação das palestras e os assuntos levantados foram discutidos em reunião. Quais assuntos seriam tratados durante o ano. E eu falei, pô, tá faltando ecologia aí. Gostaria que fosse tratado. Aí eles simplesmente falaram assim, não, a gente pode abordar, em cada um aqui, a gente pode botar a ecologia no meio. Exatamente isso que ele falou, né? Às vezes é tratado assim de forma superficial, só para jogar ali, e ninguém aprofunda isso. E na primeira vez que eu li esse livro, eu, realmente ainda está acontecendo bastante. E passei. Agora que eu reli, eu falei, ainda está acontecendo bastante, mas o que eu tenho feito para mudar essa realidade? Quando eu sou convidada para falar, quando eu sou convidada para dar um estudo, será que eu falo sobre isso? Eu comecei a refletir isso. Já que a gente já é tocado por esse assunto, já que a gente já viu a importância desse assunto, será que a gente tem colocado esse assunto como prioridade nas nossas falas também? Então, eu comecei a me analisar, em vez de analisar as casas espíritas, a me analisar. Porque, assim, a gente é convidado para dar palestra, a gente é convidado para dar estudo, e será que a gente coloca esse assunto como primeira opção? Aí eu comecei a fazer essa reflexão, eu estou trazendo aqui para o grupo, só para jogar mesmo. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. 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 Uma coisa que eu percebi, de acordo com as casas espíritas que eu participei, eu fiquei muitos anos na Casa Espírita Cristã aqui do Ibis, né?
E depois eu fui para... Como os grupos de estudos não davam para meus horários, eu mudei de casa espírita, que era por perto do meu trabalho, lá na Irmã Clotilde, lá em Vitória. E eu reparei que lá, igual aqui, casa espírita, tipo, tem um modo de coisa. Lá eles já tinham essa questão ecológica, que eu gostava muito. Focar no vegetarianismo, entendeu? Alimentação mais saudável, entendeu? E eles me ajudaram muito nisso, que eu já tinha vontade de ser vegetariano, já não comia carne há um tempo, e já estava ainda naquela adaptação. E eles me ajudaram muito nisso, entendeu? As palestras eram datadas sobre esse tipo de assunto, entendeu? E depois eu não consegui mais ir lá, por causa do mudei de trabalho, eu fui para outra casa espírita, e não tinha nenhum desse tipo de assunto, entendeu? Então, cada casa espírita, eles colocam uma coisa. Essa que eu participei, onde que focava nesse assunto, comer ovo por dia, a doação de ectoplasma, entendeu? Um tipo de coisa assim, que eu achava interessante, entendeu? Então, eles focavam nessa mudança mesmo, do ser humano ajudar a Terra mesmo, ajudar o planeta, entendeu? Isso que eu queria falar. Sim, isso é muito, muito legal, assim, porque também vem muito de encontro com o que Tamires falou, de, né, ver o que a gente está fazendo para realmente mudar. E essas experiências que a gente tem são, às vezes, oportunidades que a gente recebe sem perceber de levar à frente essas discussões, essas ideias, isso que Tamires falou também é muito, muito importante, né? Assim, quando somos chamados, porque também somos jovens e aí é difícil a gente ser chamado para poder falar em algum lugar, né? Quando somos chamados, isso a gente precisa pensar realmente em como levar, porque na minha opinião, esse assunto ele está incluído em todos os outros. Vai falar de caridade, vai falar de amor ao próximo, vai falar de, enfim, todos os temas do espiritismo. Esse tema está incluído. Então, tem como sempre a gente incluir isso na nossa fala e, às vezes, até fazer uma fala sobre isso e incluir o outro tema, né? Porque tem, na minha opinião, precisa ser protagonista esse tema agora, né? Ele não pode mais ser um tema coadjuvante, já passou desse momento. Mas, seguindo aqui nas análises que André vem fazendo sobre os porquês, né? E aí ele fala sobre as frases de efeito e sobre duas frases de efeito que nós espíritas utilizamos com frequência para poder expressar a nossa fé. E aí ele coloca a primeira frase: a verdadeira vida é a vida espiritual. Gente, quantas vezes a gente já não escutou isso na casa espírita, hein? Boa noite. Sempre escutamos isso. E aí ele vem com uma análise sobre essa frase muito, muito legal, que eu vou só, tipo assim, falar as partes que eu grifei aqui no meu texto, e aí, porque eu achei que elas resumem bem, assim, o que ele quer dizer. Ele coloca que muitos de nós usamos essa frase para legitimar o desinteresse, a desatenção, o completo desapego dos assuntos terrenos. E isso, para mim, vem junto com aquela frase de que o desapego da matéria, né? Que a vida, ela é justamente essa frase, ela é espiritual, não é material. Então, a gente se justifica, acaba sem querer se justificando em cima desse preceito aí. E aí, uma coisa que ele fala que eu acho que é sagaz demais é preciso reconhecer que a vida espiritual não começa no exato instante da desencarnação. Somos espíritos encarnados, portanto, experimentamos desde já a vida espiritual. Ou seja, isso é assim, é aquela... Ei, acorda, vamos lá, galera. Porque é exatamente isso, né? A gente já está experienciando a vida espiritual. E falar sobre meio ambiente, pensar no todo, não é pensar que a vida é ou não é espiritual, é justamente pensar nisso, né? Que a gente precisa cuidar do meio que a gente vive. A gente não gosta de ter a nossa casa arrumadinha, a
limpa, tudo direitinho, da forma como a gente gosta. A gente, às vezes, não reforma a casa para ficar exatamente do jeito que a gente quer. A mesma coisa tem que ser com a casa principal, né? A casa, a terra. E independente se for terra, se não for, o planeta que for, a gente precisa cuidar da mesma forma que a gente gosta de cuidar da nossa casa. Fala, Denise. E, assim, o quanto que a gente utiliza dessa frase quando nos convém, né? Porque, ok, a verdadeira vida é a vida espiritual, mas quantas vezes a gente não faz coisas pensando só no agora, só na matéria, né? Mas quando aí, o assunto é ecologia, não, tá tranquilo, mas daí eu não preciso pensar agora. E o quanto a doutrina espírita nos ensina, a gente tá no corpo, ok, o corpo é matéria, mas a gente deve cuidar do corpo. E cuidar do meio ambiente também é cuidar do nosso corpo, também é cuidar da nossa casa. Então, para analisar mesmo, pensar sobre isso, que, ok, a verdadeira vida é a vida espiritual. Eu também adorei essa frase que ele colocou, que a vida espiritual começa aqui, né? Quando a gente já está encarnado, afinal somos espíritos o tempo todo. Exatamente. E devemos cuidar todos os dias, toda hora, de tudo. Sim. E ele Afinal, vem todos os atos contam para a nossa evolução. Mais na frente ele até fala sobre isso. Exatamente. E ele vem colocando várias coisas nessa análise mais completa, assim, que são muito legais. Eu gostei bastante, assim, dessa. O André, ele consegue ser sucinto e profundo, entendeu? Então, é perfeito, é perfeito. Uma outra coisa que vem só para complementar isso que a gente está discutindo é quando ele fala que a gente precisa reconhecer que faz parte do nosso aprendizado espiritual nos relacionarmos de forma saudável, inteligente e responsável com os assuntos da matéria, consagrando parte do nosso tempo à manutenção do corpo e do planeta que nos acolhem. Ou seja, isso que Tamir colocou agora. E aí ele já vem com a segunda frase. Eu estou aqui de passagem. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Engraçado. Então, assim, complicado também. Que aí parece que uma frase ela vem juntando a outra. E eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista que ele traz, né, dessas frases, como sendo frases justificativa para não se preocupar com o meio, né? E aí ele coloca que essa frase ela reforça o estoque de desapreço e desinteresse pelos assuntos do aqui e do agora. E aí ele vai colocando aquelas perguntas, né? Por que eu vou me preocupar com o aquecimento global se eu não vou estar aqui daqui a pouco? E aí ele vem no final já falando, é evidente que mesmo de passagem devemos nos preocupar com os nossos rastros. Pela lei de causa e efeito, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Portanto, não é porque a vida é transitória que não precisamos prestar atenção naquilo que fazemos e também naquilo que deixamos de fazer, apenas porque retornaremos em breve à paz espiritual. Né? De que forma a gente quer deixar a nossa pegada? E aí eu lembro do projeto Pegada de Tamires. De que forma, qual é a pegada que a gente quer deixar nesse planeta? O que a gente quer fazer? E o que a gente não quer fazer? Precisa pensar, a gente precisa começar a não só pensar, né? A agir. E o mais interessante... desculpa. Não, pode falar, pode falar. E o mais interessante é que a gente fala realmente isso, estou aqui de passagem, mas a gente também fala, talvez eu volte para esse mundo. E, tipo assim, como que eu quero encontrar quando eu voltar? Eu vou tratar de qualquer jeito e quando eu voltar, depois eu me viro, é isso? Pensando egoisticamente, né? Sem pensar no como que eu quero deixar o mundo para as outras pessoas. Porque esse seria o jeito certo de se pensar. Mas pensando egoisticamente, vou cuidar para, se eu precisar voltar para esse mundo, ele está um pouquinho melhor, né? Ele está bom para que eu consiga sobreviver tranquilamente aqui. Quando eu estava lendo o livro, eu tive essa mesma reflexão da Sofia. Eu nunca tinha parado para pensar nessa primeira frase, né? A verdadeira vida é espiritual, nesse cunho, pensando, né? Nessa perspectiva. Mas a outra frase eu estou aqui de passagem, eu sempre pensei porque
Eu sempre briguei muito com os meus avós por conta de louça. Jesus amado. Eles acham que são dono da, sei lá, como é que é o nome da empresa? Acho que é SEDAI, de água lá no Rio. E meu avô, ele sempre falava, tipo, mas daqui a pouco eu vou morrer mesmo. Ele não é espírita, não acredita em nada assim. Aí, daqui a pouco eu vou morrer mesmo. Eu falei, tá, e eu vou ficar aqui no planeta, sem água. Seus bisnetos vão ficar aqui, né? E não tem essa preocupação. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, será que é uma questão geracional? Será que, na época, quando ele tinha, sei lá, a minha idade, as coisas eram todas novas e eles não pensavam nessa questão que em algum momento vai acabar, sabe? Tipo assim, chegou água encanada, então vai ser sempre assim, vai ser uma fonte que não vai ter fim. Eu sempre fiquei me questionando disso. Mas a gente sabe que, sei lá, não é só uma questão geracional, uma questão de consciência mesmo, né? É porque, assim, isso é uma reflexão legal, mas uma das coisas que eu penso que justifica, né, esse pensamento é a Revolução Industrial, assim, né? Ela veio de forma avassaladora na vida da humanidade. E depois daquilo que esses eventos mais catastróficos planetários começaram a se fazer realmente se construir. Porque eu acho que foi justamente isso. As coisas foram vindo, tipo, muita coisa ao mesmo tempo, tecnologia, água encanada, sabe? Várias coisas ao mesmo tempo. O acesso a tudo, né? De uma vez só. Exatamente. E aí as pessoas ficaram deslumbradas, né? Tipo, não existiu um processo lento, né? Foi muito né? E aí freio, né? E aí isso foi desenfreado e até hoje a gente vivencia esse mundo do consumo, né? Porque aí tem até sobre o consumo, tudo também que a gente vai conversar vai girar em torno do consumo. O consumo, ele é poder, né? E aí já mexe com a vaidade, já mexe com o ego. Tem um livro que fala exatamente sobre isso. Eu esqueci o nome não sei se é filósofo, acho que é filósofo. Esqueci o nome, mas eu sei o nome do livro, que é Consumo, Corpo e Poder. Eu conheci através de Gabriela Lacerda e realmente é um livro que, assim, quem tiver oportunidade ou quiser saber, ler, venha complementar muito essas discussões que a gente vai ter aqui. Acho que vai ser interessante, né? Cada um vai lembrando de um livro e vai poder indicar para a gente ir se complementando. E são discussões bem, bem interessantes que ele traz. É um filósofo, acho, só não sei o nome dele. Se tiver ele disponível também, compartilha com a gente lá no grupo, Sou. Tá, vou dar uma olhadinha. Sobre essa questão que a Luísa levantou, se é geracional, se é consciência, eu acredito que seja mesmo consciência e o pensar no próximo, né? Porque, dando exemplo, você deu exemplo dos seus avós, eu dou exemplo da minha avó. Ela foi a pessoa que mais me deu exemplo de que a gente precisa olhar para esse lado da ecologia, do consumo, da preocupação em não gastar tudo só porque tem abundante. Foi ela que despertou esse meu olhar. Então, acho que é muito, assim, consciência mesmo. E o pensar no próximo, pensar no amanhã, que a gente meio que deixa para lá, né? A vida... eu estou aqui de passagem. Estava pesquisando aqui, eu não sei se o nome do livro é esse, não, porque eu não estou achando. Mas é algo assim, corpo e consumo, poder, alguma coisa que relaciona essas coisas aí. Vou achar algum dia e eu mando para vocês. Mas, beleza. Aí vamos para o último capítulo que ficou para hoje. Que aí vem um capítulo assim do sinal, ele nomeia o capítulo de sinais de alerta. E ele já vem aqui, ó. Vem falando demais. Esse capítulo é um capítulo que deveria, assim, ser lido completo, ele é até curtinho. Eu também grifei umas partes mais importantes para falar. E aí eu vou falando aqui, a gente vai conversando. Ele diz: é importante reconhecer a nossa responsabilidade como espécie mais evoluída na destruição dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Ele vem falando sobre as mudanças climáticas,
escassez de recurso hídrico, produção monumental de lixo, destruição sistemática e veloz da biodiversidade, crescimento caótico e desordenado das cidades em que vive a maior parte da população mundial, transgenia irresponsável. Aí ele cita isso como os problemas mais alarmantes que ele identifica aí, né? E coloca o livre-arbítrio, fala que é o nosso livre-arbítrio em ação. Tudo isso é o nosso livre-arbítrio em ação. E determinando escolhas que têm pressionado a resiliência do planeta e o conforto ambiental da espécie, que se considera no topo da cadeia evolutiva, e colocaria aqui também cadeia alimentar. Então, assim, é uma coisa completamente desenfreada, né? Fala, Thaís. Eu adorei quando ele colocou como espécie mais evoluída, entre aspas. Porque realmente, ok, somos a espécie mais evoluída, mas se a gente começar a olhar para a natureza, qual é a espécie que mais destrói a natureza? É simplesmente os humanos. E como que a gente pode se considerar, né, a mais evoluída se a gente destrói a nossa própria casa e todas as outras espécies menos evoluídas conseguem viver em harmonia, em equilíbrio. Então, eu adorei esse entre aspas aqui. É demais, é demais. E ele fala sobre o modelo de desenvolvimento vigente, fala que a ONU resume o modelo, né, sendo ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. Então, é isso. E tá aí para a gente ver, né? Tá aí para a gente olhar, para a gente ler. Não, isso não é André que está falando, né? A própria ONU disse. Então, assim, se a gente quer informações, porque às vezes quando a gente vai falar sobre esse tema, as pessoas falam: isso é mentira, não é assim que as coisas estão. Isso é sensacionalismo. Eu não sei se vocês já escutaram isso. Não é bem assim, não. Não é isso tudo, não. Aí você vai ver, tá? Vamos lá, vamos ver. Então, vamos ver, galera, porque subsídio e material dos profissionais e instituições mais bem colocadas mundialmente falando, tem pesquisas e estudos diretamente falando sobre esse assunto. Então, assim, eu não é exagero, não, né? Não é exagero, não. E aí ele também cita a expressão ecocídio, que é uma expressão também que eu gosto bastante. E, para mim, vem ecocídio com biocídio, e aí vem os biocidas, que a mamãe até citou. E, olha, só vai, gente. Vem muita coisa junta. Ele fala, somos nós os predadores do ambiente que nos acolhe. E, gente, essa frase, ela é muito forte, né? Porque é exatamente isso que a gente faz. E ele ainda completa: estamos hoje sofrendo os efeitos das escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Então, assim, ele já vem com mais assim, entendeu? E aí ele coloca no final: se somos a causa dos problemas, também é verdade que as soluções precisam partir de nós. Devemos buscar as alternativas, novos conceitos de gestão, uma nova economia, uma nova ética civilizatória baseada na sustentabilidade. E, para mim, esse capítulo gente, André é demais mesmo, né? Eu vou repetir, ele é sucinto e profundo. Cara, eu não tenho o que falar, esse capítulo é um textinho pequeno e ele diz tudo aqui. E aí, junto com essa leitura, eu lembrei de uma conceituação que nos meus estudos eu tenho visto. E aí eu queria também trazer para a gente discutir, porque para mim isso veio muito soando e veio muito à minha cabeça o antropoceno. Não sei se todo mundo sabe o que significa, o que é o antropoceno. Vou explicar brevemente, talvez também alguém vai saber até explicar melhor do que eu, e aí já podem ir falando aí. Mas o antropoceno, eu vou ler aqui. Devido às alterações que os humanos estão gerando no clima e na biodiversidade do planeta,
Alguns especialistas consideram que entramos no Antropoceno, uma nova época geológica, né? E aí é uma nova era geológica, né? A nossa presença na Terra gerou uma nova era geológica que está sendo nomeada de Antropoceno. O conceito Antropoceno do grego, anthropos, que significa humano, e kainos, que significa novo, foi popularizado em 2000 pelo químico holandês Paul Crutzen. Não sei se fala assim. Ele foi vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1995. E ele designou uma nova época geológica caracterizada pelo impacto do homem na Terra. Então, esse é o Antropoceno. É uma era geológica gerada a partir do impacto que nós, seres humanos, temos na Terra. Isso ainda é um conceito muito discutido, eu acho, na ciência e pelos cientistas. Não sei se eu acho que não é um consenso, mas já existem cientistas que debatem sobre o tema. E uma das discussões também que gera muito é assim, quando começou essa nova era geológica, né? Quando que foi o start, enfim. Mas são outras coisas. Eu quis trazer o conceito porque é um conceito que é debatido e discutido na ciência. E tem mais um negócio sobre isso. Eles falam de massa antropogênica, que eu achei muito interessante também esse termo, que é a massa das criações humanas, né? E aí até tem uma tabelinha lá que mostra o crescimento da massa antropogênica após a Segunda Guerra Mundial. É tipo assim, é uma coisa absurda, assim, a forma como cresce. E até se sobrepõe, logicamente, né, à vida humana. Enfim, quis trazer aí Essa massa seria esses resíduos, esses materiais que a gente vai deixando por aí? Eu entendo como sendo também isso. Eu acho que todas as criações humanas, enfim, tudo que a gente gera, tudo que a gente cria, eu entendi dessa forma, assim, mas pode ter outro entendimento. Mas eu entendi assim. Que também vai gerar o resíduo, né? Eu, coincidentemente ou não, estava lendo sobre isso também durante essa semana, e eles comparam, inclusive, o homem a uma doença que a Terra está tendo, e que quando o homem sair, pronto, ela se livrou da doença, a Terra é soberana, então ela consegue se recuperar, né? Vai demorar milhões de anos, mas consegue se recuperar. E eu fiquei me questionando, caraca, precisa da gente sair da Terra para poder recuperar. E aí o Andrei, tá sabendo legal. O André, ele primeiro deu uns tapas na nossa cara e no final ele terminou belíssimamente, né? Ele falou, a gente é a causa do problema, ok, mas também podemos ser a solução. Então não precisa o homem sair da Terra, a gente pode consertar, ainda há tempo. Só que precisamos nos conscientizar disso e fazer disso uma meta, né? Começar desde agora, desde já, tentar espalhar ao máximo dessa necessidade para as pessoas. Infelizmente, muitos ainda não enxergam isso, mas cabe a quem já está enxergando tentar mostrar o porquê precisamos fazer, e ainda dá tempo. Se a gente é a causa do problema, podemos também ser a solução. Eu adorei essa frase dele, essa finalização desse capítulo. Sim. Mas a raça humana... Estão me escutando? Ó. Sim. A raça humana, ela tem um peso mais a prática. Existe mais galinha no mundo do que ser humano. Vocês não sabem Sim. disso. O planeta está poluído. É bonito ter filho. A gente entrando na Quarta Guerra Mundial, mas ninguém para de fazer filho. Consumo. Eu estava vendo eu fui numa exposição de fotos do Espírito Santo. Gente, o Vila Velha cortava um rio enorme, entendeu? O Vila Velha todo. Olha que a Vila Velha foi totalmente desmatada. O convento não existia nenhuma árvore. Foi todo reflorestado, entendeu? Então, as colonizações dos países geraram um desequilíbrio ecológico desde lá da colonização, entendeu? Que a raça humana depois só construiu, ninguém se preocupa em plantar, entendeu? Ninguém se preocupa em reduzir o consumo de carne animal,
entendeu? Hoje em dia tem feiras orgânicas para todo lado. Ninguém se preocupa em comer um alimento mais saudável. Vai no supermercado mesmo, compra aquele alimento lá cheio de toxina, entendeu? A Monja Coen, uma budista, que eu sigo ela fala, o ser humano, a gente que vive com a classe média, né, média, a gente não é rico, mas a gente tem a capacidade, a gente está na porcentagem de 1% de poder escolher o que come, o que consome. A gente não prefere consumir alimentos que vai ser tóxico para o nosso organismo, entendeu? E é complicado, entendeu? A gente sabe, igual ninguém sabe, todo mundo sabe que a Terra está passando por um processo de tá morrendo, e as pessoas preferem fazer vista grossa, não se preocupar, entendeu? Com um futuro. Quando você vê uma criança, ela não tem filho, mas você vê uma criança na rua, olhar para a criança e falar, gente, eu tenho que pensar naquela rua, com os pais, se eles não pensam, mas você tem que pensar pelo próximo, entendeu? Essa é minha visão sobre isso. Sim, e vindo falar sobre isso também que você está falando, Wallace, isso que você falou sobre os animais, né? Da tonelada dos animais, eu estava até lendo sobre, porque eu estudo sobre isso também, eu estava até lendo sobre isso há esses dias. E aí eu até trouxe a informação para a gente ter uma ideia. Existem 300 milhões de toneladas de vacas, bois, galinhas, carneiros, peixes de cativeiro e animais de cativeiro, versus 180 milhões de toneladas de todas as outras espécies de animais livres e soltos nos biomas. Olha a discrepância. E aí vem mais uma informação que é mais chocante ainda. Existem mais animais em confinamento para alimentar os humanos do que animais humanos. Ou seja, a gente tem mais boca de animal para nos alimentar e para alimentar eles do que as próprias bocas humanas. Então, quer dizer, a fome mundial, né? É absurdo, por exemplo, o Brasil ter voltado para o mapa da fome é uma coisa absurda. Existir algum país no mapa da fome no mundo. É absurdo. E aí, mais informação para chocar mais ainda. Porque eu acho que a informação ela é importante porque ela choca a gente. E aí, aqui tem assim, somos 7 bilhões de humanos, mas criamos e abatemos mais de 70 bilhões de animais terrestres no planeta todos os anos para nosso consumo. Gente, isso é absurdo. É absurdo uma coisa dessa, é assim, surreal. Ainda mais quando a gente pensa que essas 70 bilhões de toneladas de animais abatidos, grande parte é contida apenas em uma parcela da população, né? Maior parte, e fora o que vira lixo disso aqui, que é uma quantidade absurda também. Então, isso são coisas que vão ser muito interessantes da gente discutir e trazer aqui. E aí eu tenho mais uma coisa que eu queria falar sobre... A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre ecológico e egológico. Eu acho que vai ser outra discussão bem legal. Mas eu queria trazer uma coisa que Tamires falou sobre o planeta ser perfeito, né? E não precisar da gente. Eu queria trazer uma imagem. Eu queria fazer uma... Vou ler para vocês aqui uma coisa que eu vi numa aula recentemente, que me deixou... A gente sabe disso, mas eu acho que vale sempre a pena a gente visualizar. Achei muito, muito, muito interessante. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilha aí, mãe. Eu acho que vai dar para compartilhar em cima. Vocês estão vendo essa imagem? Sim. Agora vocês pararam de ver ou estão vendo aí? Estamos vendo. Estão vendo, né? Show. Aí eu vou ler aqui. Olhem para a árvore grande. Isso aí é um ecossistema, né? É uma foto de um ecossistema. Essa árvore grande, ela sabe que ela precisa fazer sombra para o musgo que tem embaixo dela, o musguinho que tem ali embaixo, para manter a umidade. Porque a semente do arbusto do meio, esse arbusto mediano, vai cair lá no musgo e precisa da umidade
Porque na umidade, essa umidade, essa água, ela não pode evaporar, por isso que essa árvore precisa fazer a sombra, para que esse fruto vire uma árvore. Aí fala, vai brotar e vai nascer uma nova vida. Essa nova vida vai frutificar. Essa fruta vai ser comida para um pássaro, que vai levar a semente para o outro lado e vai manter todo esse sistema vivo. E aí vem uma reflexão final. Ninguém rega a floresta amazônica, o cerrado, o bioma. Ninguém planta árvore dentro do ecossistema preservado. Ninguém aduba a floresta. E nada disso é necessário para que ela funcione perfeitamente, porque é um sistema de retroalimentação. Então, sabe, é perfeito. A gente que está interferindo numa coisa que é um ciclo perfeito, é o ecossistema, é uma coisa assim... A gente sabe disso, mas quando eu vi isso na aula e eu escutei isso, eu visualizei, eu fiquei assim, arrepiada de pensar o quanto que a gente interfere nesse sistema perfeito de retroalimentação e a gente não oferece nada para esse sistema, além de destruição. A gente tem muito a oferecer, mas a gente não oferece. Às vezes a gente esquece que só quem criou tudo isso, essa perfeição, é Deus, né? Só ele, assim. E meio assim, que ele é perfeito. Então, obviamente, funcionaria perfeitamente. Aí a gente fala de fome, né? Aí as pessoas falam, não tem alimento para todo mundo. Óbvio que tem alimento para todo mundo. Deus não ia botar as pessoas aí e falar, se virem, se matem, morram. Lógico que não. Mas, infelizmente, o sistema que a gente vive, né, o capitalismo, faz com que a gente veja o nosso próprio umbigo e esqueça dos outros, né? Então, eu fico pensando muito nisso. Deus é perfeito, ele não ia errar nas contas. Nós é que erramos, nós é que interferimos de maneira errada, nós é que só pensamos na gente mesmo. Então, é isso, foi o que você falou, é tudo perfeito, porque tem o carinho ali por trás. Não, já é perfeito demais, assim. Enfim, eu tenho tanta coisa aqui nessas aulas que eu tô assistindo da pós-graduação, e aí eu vou anotando tudo, né? Então, ao longo dos estudos, eu vou sempre soltar alguma informação, entendeu? Porque do mesmo jeito que eu fico chocada, que eu fico emocionada, que eu fico irritada, que eu fico tudo, vontade de sumir, porque cada coisa que acontece, tem muita coisa que a gente tem acesso, tem muita coisa que a gente não quer, tem acesso, mas não quer ter acesso. E aí, na pós-graduação, é meio que uma obrigação, eu preciso ter acesso a essas informações. E aí chega uma hora que é muito chocante e você só quer parar de ver, porque é bizarro, é surreal como o sistema é complexo, é cruel, enfim, todos os adjetivos negativos poderia colocar aqui, mas eu acho que a informação ela transforma também, porque ela revolta. Eu tenho isso para mim, porque eu fico bem revoltada com algumas coisas. Não, eu tava assistindo aquela série Nosso Planeta, eu fiquei tão irritado, eu teve um episódio que comecei a chorar, porque eles mostram o ecossistema em vários lugares do planeta, né? Só que depois mostra o que a humanidade está fazendo com esses locais. Gente, eu fiquei tão mal, que eu não consigo terminar de assistir, mostrando a forma que a humanidade está destruindo todo esse ecossistema, entendeu? De animais que estão sendo extintos, entendeu? Mais de 2.500 aves, muitas aves, gente. É uma quantidade assim que você fica assim, mas aí a gente vê, agora a gente mora na cidade. Eu moro aqui, eu sou de Minas, lá em Minas tem muita maritaca. Aqui, a gente não via maritaca na cidade. Agora você vê, porque elas não têm mais alimentos na natureza e estão vindo para a cidade para comer alimentos que não são normais para eles. Estão comendo restos de alimentos de humanos, entendeu? Igual aqui perto de casa tem uma coisa. Você vê que elas ficam procurando frutas, plantas. Então você vê que os animais estão tentando se virar, entendeu? Da forma deles. Igual eu estava vendo um documentário sobre o beija-flor.
O beija-flor é um animal que tem um cérebro maior no planeta, dentre todos os seres vivos. Por isso que ainda ele não foi extinto. Ele conseguiu se adaptar a toda essa destruição que o planeta faz, então por isso que ele consegue ainda sobreviver. Você ainda vê beija-flor, porque ele consegue, por ele ter o cérebro um pouco maior do que todos os seres humanos, todos os seres vivos da Terra, entendeu? Então é meio revoltante você ver tanta coisa, como que o ser humano ele destrói tudo que ele toca, parece, entendeu? É muito triste. E o mais triste para mim, que eu fico incomodada e muito triste, é o meu papel na destruição. Ah, isso me tira do sério. Porque a gente tá envolvido num sistema que não tem como você não estar envolvido na destruição. Por mais que você queira. Não sei. Até, sei lá, até o pessoal que mora no Caparaó lá, completamente isolado, ou que escolheu uma vida, né? Eles estão envolvidos no sistema também. Tá todo mundo envolvido no sistema. E essa é a questão. Então, não tem, é lógico que a gente pode e tem coisas para lançar a mão, né, de atitudes para transformar. Só que eu cheguei num ponto de informação sobre o sistema, até onde vai o sistema, né? Que ele vai em lugares que a gente nem imagina que ele tá, mas ele tá. E eu cheguei num ponto que eu entendi. Ou eu vou lá lutar, sabe? Ou eu vou lá virar uma ativista, vou pro meio do mar, vou para algum canto, vou começar a lutar, ou, infelizmente, tudo que eu fizer vai ser paliativo para mim mesma. Porque, ou lutar de alguma forma, não precisa ir lá no meio do mar, mas lutar em vida, tipo, que a nossa vida seja uma luta pela nossa própria vida, não é nem pelo planeta, mas é pela minha vida também. Então, eu acho que esse estudo ele vai servir muito também para amadurecer essa questão em mim, acho que cada um vai bater de uma forma, mas para entender de que forma que eu vou viver essa luta na minha vida, né? Porque não dá mais para se silenciar. Não dá mais para a gente simplesmente aceitar o que acontece, abaixar a cabeça e, por exemplo, eu não como carne, mas aí eu virar, eu não como carne, eu faço minha parte. Não, isso não é só a minha parte. Então, eu sempre na minha vida critiquei muito negativamente os vegetarianos e veganos e vegetarianos estritos, enfim, que sempre que são chamados daqueles radicais. Sempre critiquei. Mas hoje que eu tenho a informação, que eu entendo melhor, não entendo tudo, mas eu entendo melhor, eu sou uma dessas pessoas. Eu quero ser uma dessas pessoas, entendeu? Eu quero protestar, eu quero ir lá, eu quero viver isso, porque não para mim não tem mais para onde ir se não for para isso, sabe? Então, assim, não adianta mais alguém me perguntar, você não come carne? Nossa, mas por quê? Não, eu não vou mais responder. Não, é porque é uma opção. Não, acabou eu responder isso, sabe? A pessoa perguntou, ela vai me escutar. Então, assim, é meio que viver realmente por isso, porque, cara, eu acho que, enfim, ao longo desses nossos estudos a gente vai discutindo sobre novas coisas, mas é impactante, assim. Precisa ser impactante. Não é mais suficiente, né, a gente fazer a nossa parte e ficar quietinho na nossa. Não atende mais. Eu estava num estudo da FEJAC, umas semanas atrás, que a gente discutiu, não sei onde está escrito isso não, mas enfim, a gente discutiu a diferença que Jesus traz entre ser pacífico e ser passivo. Não adianta mais a gente, óbvio que a gente não precisa tratar as pessoas com raiva e coisas assim, mas que é o ser pacífico. Mas não adianta mais a gente simplesmente saber das coisas e a gente ficar aqui, vindo aqui, fazendo estudo toda semana e saber das coisas e não botar isso em prática na nossa vida. Porque aí a gente vai estar sendo hipócrita, a gente vai estar falando sobre o meio ambiente e a gente não vai estar mudando as nossas atitudes. E eu acho que o primeiro passo para a gente mudar as atitudes é exatamente todo esse sentimento de descontentamento e de raiva mesmo. Eu acho que é super válido, né? Às vezes a gente fica, tipo, achando que
a raiva não é sentimento de gente que é de Jesus, né? A gente fica falando, achando que não pode ter raiva. Claro que pode, a gente é humano, a gente tem que ter raiva mesmo. E a raiva a gente tem que usar ela para impulsionar a gente a fazer as coisas, entendeu? Usar ela para o bem, literalmente, assim, a gente usar ela para mudar a nossa vida. Senão a gente vai só falar coisas vazias. Eu ia falar exatamente isso que Laís falou muito bem. É urgente a gente começar a colocar em prática, a ser fiel àquilo que a gente diz que acredita. Ou então, a gente não acredita de verdade. Entendeu? Se eu acho que... Vou usar de novo veneno, tá? Veneno nas plantações é um assunto que está muito em evidência ultimamente, né? Essa PEC aí do veneno. Enfim, se eu quero plantar um pé de cebolinha no vasinho e essa cebolinha não desenvolve. Eu já recebi vários conselhos, né? Para umas plantinhas aqui de casa. Menina, que tem uns bichinhos no manjericão, por exemplo, né? Que atacam. Eu já descobri um biocida, né? Mas aí eu perguntava para um, para outro como fazer isso. Não, tem um remedinho, você compra na loja de produto, ou em loja de planta, você come um líquidozinho, você pinga ali, ó, o bichinho some que é uma beleza. Aí fui atrás de saber o que era isso. Peguei, na loja, olhei. Quando eu olhei, era um agrotóxico assim horroroso. Falei, não, eu quero plantar uma plantinha orgânica. Como é que eu vou botar um negócio desse para poder ter o manjericão? Então, eu resisti até encontrar esse remedinho não, esse inseticida natural que eu encontrei para usar. Isso, eu estou dando um exemplo, uma coisinha de formiguinha. Às vezes, né, um grande produtor agrícola, né, que de tudo que a gente consome, de tudo que a gente come, o feijão do supermercado que a gente compra, ou não, né? Às vezes tem gente que procura comprar só o orgânico. O grande produtor taca ali veneno, mesmo sabendo que aquilo vai fazer mal para ele mesmo, que ele mesmo vai consumir, né? Olha a loucura, porque o dinheiro que ele vai ganhar é maior, o lucro que ele quer obter é maior. Então, ele quer botar dinheiro no bolso, mas quer comer veneno e morrer, de tanto comer veneno. Então, é preciso que a gente comece dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, corpo, dentro do nosso ambiente material do lar, a mudar as coisas. Eu lembrei que a gente combinou de fazer um desafio, né? Fazer um desafio toda semana para a gente começar a mudar coisas que a gente ainda não mudou. É isso. Deixa eu falar, eu conheci uma pessoa que ele é filho de um dos maiores donos de consumo de ovo aqui de Santa Maria de Itibá. Ele distribui para o Perim, o ovo, né, para vários supermercados aqui do estado e do Brasil. E eu perguntei a ele se ele consumia o ovo que ele produzia na granja dele. Ele falou que não consome. Ele falou que a família dele tem uma produção de galinhas orgânicas que eles comem aquele ovo. Eles vendem uma coisa para a população que eles não comem. Eu fiquei tão apavorado quando ele falou aquilo comigo, que eu fiquei assim, meu Deus, eles não comem o próprio frango, eles comem esse frango que eles produzem organicamente. Falei, gente, eles vendem uma coisa que eles mesmos não consomem, porque eles sabem a forma que foi produzido aquilo. Eu vi um documentário no Globo Rural falando sobre as granjas. Uma mulher falou assim que a gente não produz animais, a gente produz alimento. Você viu a forma agressiva, né? Porque eles não. Se uma granja, já fui morar em Minas, era em Minas, meu tipo tinha uma granja lá. Se ficar sem energia, morrem todos. Então não é um bicho, não é um animal, eles produzem para mim é um monstro que a gente acaba consumindo isso.
é muito triste, entendeu? Você vê, entendeu? Como que, igual a ilha, igual estava fazendo uma pesquisa sobre que eles não dão hormônio para os animais, eles dão uma suplementação que a galinha acaba crescendo em 45 dias, entendeu? Uma suplementação muito alta e com grande quantidade de antibióticos. Então, o hormônio que a gente consome da carne, do frango, é o cortisol, que eles ficam muito estressados e acabam deixando esse cortisol muito alto, um nível muito alto de cortisol, que acaba causando câncer e vários tipos de doenças que a gente acha que não é por causa do frango, mas igual mulher grávida não é recomendado comer frango. Tem médico que não recomenda, mas o pessoal consome o frango mesmo sabendo que não pode consumir. Vou de novo, hein, já que ninguém falou nada, botei a mãozinha aqui. Eu tenho uma história pessoal em relação a isso que o Wallace falou. Não é igual, mas dá para linkar, dá para fazer um link, né? Se eu não, por exemplo, se eu tivesse um negócio, eu jamais iria vender isso no meu comércio, claro, né? Uma questão de ética, você tem que. Se você aprendeu, acha que não está errado, você não pode querer nem para você nem para ninguém, né? Então, meu marido tinha uma cantina na universidade, o pai de Sofia, né? E aí ele vendia tudo quanto é coisa, salgadinho, hambúrguer, parará, pororô. E eu era cobrada por colegas, porque há mais de 30 anos que eu sou vegetariana, né? Mas o dinheiro que está ajudando a manter sua família, junto com o dinheiro que você ganha, é fruto de algo, por exemplo, o Inácio vende hambúrguer, vende coxinha de frango, e então não era para. Se você é vegetariano, você não podia utilizar esse dinheiro para manter, né, o complemento da família. Olha o que eu tinha que ouvir. Isso porque as pessoas queriam me criticar porque eu me transformei em vegetariana. A cobrança das pessoas para mim era nesse nível. Eu nunca contei isso para você, né, Sô? Era nesse nível. Mas você então tipo, entre aspas, não usava a palavra, você é hipócrita, né? Porque falei, não, gente, ele come carne, ele está vendendo carne, porque ele come carne, eu não posso proibir ele da cantina dele, a vida é dele, a escolha foi minha. Aí ele detestava cigarro, nunca fumou, detestava cigarro, achava que fazia mal à saúde e não gostava. Um belo dia chegou para mim e falou bem assim, teve um representante lá na cantina, vou passar a vender cigarro. Aí eu subi nas tamancas. Falei, não, você não vai vender cigarro. Vou sim. Falei, você não vai vender. Vou sim. Ficou aquela confusão. Eu falei, como, cara, que você não gosta de cigarro, acha que faz mal à saúde, como é que você vai ser um canal para a saúde dos outros? Aí, disso eu não abri mão de enfrentar, e ele não vendeu cigarro, graças a Deus. Senão, eu não sei o que eu ia fazer. Fia, a separação ia ser na hora. Então, é preciso... Ainda bem que não veio, né? Porque aí eu não ia nascer. Aí eu não ia nascer. Então, a gente tem que começar da gente. Essa história que o Wallace contou aí é bizarra, Wallace. Pelo amor de Deus. Eu sei que a gente tá... Eu fiquei apavorada. Eu nunca mais comi ovo de galho de granja. Nunca mais. Eu só compro... eu tenho produção das minhas galinhas, que eu colho ovos, né? Eu tenho galinha de estimação e eu como... Aí, quando elas estão no choco, elas não botam mais. Aí eu tenho que comprar ovo... Aí eu compro sempre com o mesmo cara há anos. Ele produz ovos orgânicos no quintal dele, entendeu? Ele tem uma quantidade, eu compro dele, entendeu? Porque aí, o maior consumo que eu tenho é de ovo, entendeu? É uma indústria surreal. Eu sei que a gente já passou do horário, né? Para finalizar, eu queria falar sobre isso. Cada coisa que vocês forem falando, eu vou falando das informações, entendeu? Todos que eu sei eu vou falar. E o Wallace falou sobre essa questão das granjas, né? Isso é a transgenia. Existe um tipo de galinha específico que são chamadas de galinhas poedeiras.
Elas são as galinhas geneticamente modificadas para serem as galinhas para Isso. dar ovo e chocar. E aí, quando os pintinhos nascem desse gene, eles fazem um ultrassom no pintinho para saber se é macho ou fêmea. Se for macho, ele é descartado instantaneamente, vira pó e acaba virando ração para as galinhas e vai sendo destinado para outra coisa. Se é fêmea, ela vai ser enviada depois para a granja, e aí lá na granja elas passam por outros processos. Eles tiram o bico da galinha, porque aquele ambiente, como você falou, tem o cortisol, elas ficam extremamente irritadas, a luz não é apagada, elas ficam ali entre galinhas que morrem. É uma coisa extremamente cruel. Então, a galinha ela tem um sistema... péssimo, um sistema instintivo de quando ela é exposta a uma situação de estresse extremo como essa, ela começa a se automutilar. Então, eles tiram o bico para que elas não se matem, porque elas começam a se automutilar ao ponto que elas vão se matar porque prefere o instinto do animal, né? Instinto. Então, eles ainda pegam e tiram mais isso do instinto daquele ser vivo, que eles modificaram geneticamente. O macho ele é descartado porque ele não tem valia nenhuma para o sistema. Ele não pode ser criado como um frango, porque ele não tem o gene para ser um frango. Então, ele não serve de nada. Então, ele é simplesmente descartado como se fosse lixo. Quer dizer, é um ser vivo. E quando a gente compra, tipo, um frango de uma grande indústria, a gente está financiando esse mercado. Aí você fala, a mamãe falou também dessa questão do remedinho para a planta. É uma pequena escala, né, daqui da planta, mas atualmente os biocidas eles são utilizados em maior quantidade nas monoculturas, sistemas de monocultura. Para que existem as monoculturas? Muitos dizem, vocês falam que tem comida para todo mundo? E essas monoculturas, esse monte de alimento que plantam, não dá para todo mundo? Lógico, porque 80% das monoculturas são para serem ração dos animais de confinamento, que eu já falei que tem mais animal em confinamento do que ser humano. Então, precisa alimentar o animal em confinamento. Então, é uma terceirização infinita da alimentação. Vira uma terceirização, né? Porque você não comeu a planta, te fornece tudo que a gente precisa ter na planta. Tudo, gente, tudo. E aí, a proteína, tudo. Então, o animal vai se alimentar daquilo e por isso que o animal vai ter aquelas propriedades dentro da carne dele. Além disso, o animal é suplementado. Então, a gente terceiriza a suplementação. Mais uma coisa que a gente terceiriza. Então, assim, são vários processos que a gente vive terceirizando. E aí, a monocultura, né, como é uma espécie só, em larga escala de produção, precisa do biocida. Porque a natureza, sendo perfeita, o que ela faz quando ela vê um grande território dela apenas como espécie? Ela destrói. Porque para ela, aquilo é morte. É matar o ecossistema. Então, ela pega e ela mata. Por isso que tem muitos animais que vão lá na plantação, que destroem a plantação. É por isso, porque é o instinto da natureza. Pegar aquele espaço e reintegrar o espaço por completo. Então, são utilizados os biocidas para evitar esse processo natural da natureza, né? Mais uma coisa que a gente faz. E aí, esses biocidas, eles ainda vão para o solo. Do solo, eles infertilizam o solo e coisas. Do solo, quando molha, aquilo vai sendo levado para os rios e, consequentemente, para o oceano. E isso desenvolve no oceano as zonas hipóxias, que são as zonas mortas, a gente pode chamar assim, do oceano. Tem algumas zonas que não tem mais quantidade suficiente de oxigênio, que não é mais compatível com a vida. Então, assim, tá vendo até onde vai? Isso eu dei um pequeno exemplo, tá? Pequeno exemplo disso aqui que a gente está falando. É uma coisa sem fim. Sem fim, entendeu? Então, assim, eu vou sempre que a gente falar alguma coisa que eu souber, eu vou sempre jogar uma informação. É isso. Gente, eu lembrei de um negócio, prometo que vai ser rápido, rapidinho. Eu estava vendo algumas faculdades, que eu entrei na faculdade esse semestre, né? Semana passada, inclusive. E aí eu estava assim, falando com uma moça que eu queria fazer ciências biológicas, e aí ela estava me falando que o curso de ciências biológicas da UFES, não tinha na grade matérias de meio ambiente.
matérias que fossem exclusivamente de meio ambiente. Então, assim, vocês estavam falando que a gente não fala isso dentro do espiritismo, mas a gente não fala disso em lugar nenhum, nem na Faculdade de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Espírito Santo. A gente não tem a matéria de meio ambiente, de ecologia. Então, assim, é uma coisa que ainda está muito, muito longe de ser ideal, né? É porque falar sobre esse assunto hoje em dia é crime, entendeu? É por isso. É uma realidade dura, mas o sistema não quer que a gente converse sobre isso, porque é um crime para o sistema, porque é a morte do sistema. Né? Enfim. Gente, chocadíssima. Prometo que vou ser muito rápida, porque foi uma coisa engrenando na outra. Mas todas as questões das alimentações, né, principalmente, como a Wallace falou, de hormônio, de tudo isso que os alimentos, né, principalmente os frangos e tudo, a gente vê uma grande mudança, né, nos nossos adolescentes. Se a gente compara, eu tenho 28 anos hoje. Eu, quando tinha 12 anos, e as meninas de 12 anos hoje, é algo completamente diferente. E é muito baseado, Sofia, que é nutricionista, com certeza pode afirmar isso com mais clareza, né? Todas essas informações que os alimentos que a gente consome vai recebendo, acaba que afeta no nosso corpo. E eu estava vendo um estudo também que existe, né, um grande crescimento das crianças de espectro autista. E isso pode ser uma decorrência também da nossa alimentação. Eu não cheguei a ler todo o negócio, mas existem muitos estudos dentro desse negócio aí, que talvez Sofia consiga confirmar se é isso mesmo ou não. Isso é verdade. Assim como isso, eu nunca li mais a fundo também sobre o assunto, mas é um assunto muito interessante de se ler. Assim como má formação congênita também vem aí muitos casos, e em determinados lugares do Brasil tem cidades que têm mais ocorrência desses casos, tanto do que você falou, quanto da má formação, e aí tem as justificativas, né, que são as cidades que estão... Isso, exatamente. A população fica mais exposta. A população fica mais exposta, porque ela está vivendo ali numa cidade que está produzindo isso. Assim como garimpo, enfim, outras coisas. Então, que tudo tem a ver, está tudo interligado. Então, é absurdo. Até o suicídio, eu vi uma matéria falando que os municípios que têm o consumo, as famílias consumo de agrotóxico, produzem aqui no interior mesmo do estado, tem uma quantidade de suicídio muito grande. Aí eu vi um médico falando que pode ser relacionado ao agrotóxico, a forma que eles, né, ficam expostos àqueles produtos, entendeu? Acabam que a criança, o pai estaria aplicando aquele, mas a criança está brincando perto. E tem um grande percentual de jovens, de adolescentes, 16 a 18 anos, que estão se suicidando, entendeu? O médico falou que afeta o cérebro, entendeu? Eu achei, assim, absurdo, entendeu? E mesmo assim, as pessoas não mudam, né, a forma, nesses municípios mesmo, alertando essa questão, as pessoas preferem o consumismo, né, porque eles vivem daquilo, né? Mas é complicado. Não, fora a pandemia que a gente vive, que é culpa nossa, e tem relação total com isso que a gente está conversando. Então, eu tenho mais um livro para indicar. Sim, com certeza. Pandemias. É um livro bem fininho. Mamãe tem aí, não tem, mami? É um livro bem fininho. Mostra ele aí. Ele é muito bom. Ele é um livro que foi escrito antes dessa pandemia do Covid, por 2 cientistas. Uma, se não me engano, uma delas, ela foi parte da ONU. Eu não tenho no Kindle, não. Vou lá pegar o livro impresso. De uma área específica da ONU que fala sobre isso, se não me engano, tá? Mas tem alguma coisa. Um deles fez parte, assim, de um projeto bem... Os dois, né? Porque os dois são bons. Então, foi escrito antes dessa pandemia, porque já existiram outras, e ele vem esclarecendo os motivos pelos quais a gente vai viver pandemias com cada vez mais frequência se o sistema continuar desse jeito. Esse livrinho é bem fininho, mostra a grossura.
É bem fininho, tá vendo? Vale muito a pena mesmo. Gente, semana que vem, não querendo cortar, mas já cortou Não é, que a gente tá... um pouquinho do horário, eu já tô começando a dormir aqui. Mas semana que vem eu que vou estar responsável, aí eu ainda não li os outros capítulos, não sei se Tamires, que já leu o livro mais de uma vez, você, ou se mais alguém sabe. No caso, hoje a gente leu a introdução e o capítulo 1 e 2, certo? Aí na próxima semana seria mais 3 capítulos também, dependendo do tamanho dele? Como que a gente faria? Eu sugeri que fosse mais 3 também, Luísa, porque são assim, o próximo é uma página. São bem curtinhos. Espiritismo e Ecologia. E no Fervilhado do século XIX também é uma página e um pedacinho, e o outro também é uma página e outro pedacinho. Eu sugeri esses 6 primeiros que fossem juntos, 3 em 3, até porque está começando o livro e tal, aí depois eu acho que vai aprofundar um pouco mais, aí a gente faz um capítulo por semana. Então, eu acho que ficou bom, não sei o que vocês acharam de hoje, por exemplo. Ficou ótimo, porque realmente é muito pequenininho, né? Eu acho que, na verdade, mais as discussões, né, que vão se abraçando, né? Vai fazendo um ecossistema de discussões. Mas beleza, então, 3, 4 e 5. Adorei, gente. Quem vai fazer a nossa prece final? Peraí, e o desafio? Não vamos não lançar? Eu tinha entendido que o desafio era um desafio para o estudo inteiro, não semanal. Porque senão... eu também, mas Stella já lançou um semanal aí que eu achei interessante. Eu já digo que eu acho que a gente pode começar a pensar no desafio individual a partir de agora, para que ao longo do nosso estudo, esse desafio ele vá se concretizando. Porque eu acho que demanda um tempo, eu penso, né? Demanda um tempo da gente se concretizar, né? Então, eu acho que seria interessante com o passar, né, Durante as nossas discussões, eu acho, por exemplo, esses livros que vocês indicaram, pode ser uma parte do desafio, esse livro de pandemias, que é pequenininho, pode ser uma parte do desafio. Eu não sou vegetariana, né, gente? Mas depois um monte de discussão, eu fico assim, Jesus. E tem muito tempo que eu não faço, tipo, um dia da semana sem carne. Então, eu já estou pensando nisso, vou ver quantas dias da semana eu consigo ficar sem. Então, já estou pensando nessas possibilidades. Perfeito. Eu acho assim que não é meio invasivo a gente querer impor um desafio geral. Tudo bem. Sim. Mas eu acho que se a gente colocou, se a gente foi para a chuva, não tem como não se molhar. Então, eu acho que pelo menos alguma coisinha, por mais simples que seja, que a gente considerasse, o grupo considerasse que não seria tão invasivo, a gente poderia eleger algo pequenininho, porque é de pequenininho que a gente começa, né? Que fosse factível, que a gente combinasse em comum acordo, claro, que todo mundo topasse, a gente poderia levantar ideias durante essa semana. Se semanal é muito, tudo bem, deve ser muito mesmo. Vamos colocar mensal. A gente, cada um de nós elencaria um número de coisas que a gente poderia se desafiar, e aí traria para a próxima reunião, ou para quando vocês acharem melhor, para a gente escolher e começar a se desafiar a cumprir. É uma sugestão que eu estou dando aqui, gente. Não sei o que vocês pensam. Sinceramente, eu adoro, porque eu amo desafios. Eu tenho uma... gente, signo de terra com acidente em terra, fica difícil para mim. Eu tenho um pensamento que é assim, eu acho que é legal, só que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar demais e aí a gente não cumprir e isso gerar um ciclo de falha, entendeu? Porque quando a gente cria coisas muito grandes e a gente não consegue cumprir, a gente normaliza não cumprir. Por isso que eu sugeri da gente ir ao longo pensando em desafios individuais, que a gente sabe que vão ser desafios mesmo. Porque eu acho que um desafio tem que ser um desafio grande na vida da pessoa. Entendeu? Eu ler um livro, Lu, não é um desafio grande. É verdade.
Você está fazendo pós-graduação, trabalhando dobrado, depende, desafios cada um. O meu desafio é esse, mas é um desafio. Tipo assim, ir pensando individualmente, um grande desafio que cada um de nós já sabe uma coisa que a gente quer muito, mas que é um grande desafio pra gente, eu acho, tá? Posso estar enganado, mas eu acho que lá no fundo cada um sabe de si, e aí eu acho que a gente podia ir amadurecendo isso ao longo e não esquecer dessa coisa interna, e eu proponho do desafio em conjunto coletivo ser a gente se propor a falar sobre esse assunto sempre que perguntados ou quando surgir a oportunidade nas nossas vidas. É como nós mulheres falamos, muitas de nós falamos sobre machismo quando sofremos, ou, enfim, é não abaixar a cabeça, é não calar a voz. Eu acho que isso seria um desafio interessante. Para mim é um desafio, porque eu tenho um desafio, parece que não, mas eu tenho um desafio de debater com alguém que eu estou vendo que não concorda. Então, eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu acho que seria um desafio legal e mais um desafio conjunto, da gente fazer com que esse momento aqui, esse estudo, essas discussões, que elas sejam levadas adiante em forma de palestra, de estudo, que a gente possa oferecer isso para a federação, que a gente possa oferecer isso para casas espíritas, e aí a gente ir semeando isso que a gente está iniciando a semeadura interna, a gente, assim que o nosso broto florescer, que a gente possa semear o nosso fruto em outros ecossistemas. Minha sugestão. Legal. Gostei. Perfeito. Adorei. Gente, eu vou fazer a prece, senão a gente fica aqui mais meia hora daqui nessa mesa, daqui a pouco. Então, vamos mais uma vez levar os nossos pensamentos. Agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanhou durante esse estudo, que nos incluiu com tantas informações, com tantas ideias, que nós possamos levar essa energia tão positiva, essa força, durante a nossa semana, pensando nos nossos projetos pessoais e nos nossos projetos em grupo, para esse projeto que se iniciou hoje. Que nós possamos, Senhor, ter uma boa noite de sono, que nós possamos ser de verdade, de fato, a mudança, não só na nossa vida, no nosso primeiro corpo, mas também no nosso cotidiano, dentro da nossa família, na nossa comunidade, no nosso estado. E que nós possamos sempre seguir com esse pensamento positivo, com essa vontade de mudar. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Sim. Foi ótimo, gente. Eu adorei. Adorei, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite a todos. Até mais, gente. Beijos. Beijo. Tchau.